Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Hoje, ministros do Supremo Tribunal Federal vão avaliar o pedido feito pelo PSOL, que quer fim dos benefícios tributários para agroquímicos. 60 granjas de suínos em Minas Gerais são interditadas por conta do Seneca vírus. A Embrapa vai explicar hoje o potencial de danos da doença para o rebanho brasileiro. E mais, o preço da soja registra queda na Bolsa de Chicago mesmo após a China anunciar a retirada de tarifas para a importação do grão dos Estados Unidos. E na previsão do tempo, a indicação de chance de geada em áreas do sul do Brasil neste fim de semana. Em pleno verão, a chegada do frio, a gente vai entender este fato curioso. Mercado e Companhia tem tudo isso e tem muito mais a partir de agora. A gente já está no ar. "60 granjas de suínos em Minas Gerais foram interditadas este ano com a presença do Seneca vírus A. A doença é uma infecção que apresenta sintomas parecidos com os da febre aftosa, como lesões, febre e dificuldade de movimentação dos animais. Com o aumento de casos do Seneca vírus A no estado, a preocupação entre os produtores cresceu. Por meio de um informativo, o Instituto Mineiro Agropecuário disse que o vírus não causa impactos de saúde pública e nem há risco de embargos econômicos. Mas há uma grande importância, já que a diferença do Seneca vírus com a febre aftosa só é constatada após a análise de laboratório. Vamos entender mais sobre o Seneca vírus, a disseminação da doença, impacto na cadeia produtiva, com a Daniele Gava, que é pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves. Daniele, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Primeiro, para a gente começar essa conversa, o que é o Seneca vírus? O Seneca vírus, na verdade, ele é um vírus que infecta apenas suínos, então ele não infecta humanos e ele causa lesões nos suínos muito semelhantes às causadas pelo vírus da febre aftosa. Bom, e essa é uma situação nova? O Seneca vírus é recente, é algo antigo? Conta pra gente. O vírus, na verdade, ele foi detectado em 2002 em laboratórios e depois, ele vem se manifestando esporadicamente, causando doenças em suínos. A partir de 2015, então, iniciaram novos surtos de uma forma mais intensa e aí ele começou a ser reportado no Brasil, em várias partes do mundo. Hoje ele é distribuído no nosso país e basicamente, ele atua em surtos conforme os rebanhos têm imunidade ou não para esse vírus. E qual é o sintoma da doença? A doença, ela basicamente acomete os suínos das diferentes idades, então desde os leitões de maternidade até os animais na fase de terminação, inclusive os animais adultos de reprodução, com vesículas, semelhantes, como eu já disse, a da febre aftosa, que são bolhas cheias de líquido, basicamente distribuídas no focinho, na cavidade oral e também na parte dos cascos. Bom, e quais são as medidas de prevenção, Daniela? Isso é muito difícil quando a gente fala em medidas de prevenção, mas basicamente as medidas focadas em biosseguridade, elas estão direcionadas para a prevenção do vírus. Então, uma granja, por exemplo, uma granja positiva, o vírus ele convive ali naquele ambiente, mas se animais que estiverem excretando o vírus naquele período e forem transportados para outra granja, o vírus pode ser transmitido. Então, esse cuidado no transporte, às vezes, de animais que têm essas vesículas, e também cuidados, por exemplo, com vetores, como moscas, camundongos, cuidados com a saúde do rebanho, uma vez que não existe vacina e não existe tratamento ainda disponível. Qual é o risco para a sanidade do plantel de suínos brasileiro, especialmente nesse momento que a gente vive um boom no setor de carnes e um otimismo entre os produtores que aumentam até investimentos aqui no país? Na verdade, o vírus por si só, os riscos do vírus, propriamente dito, são baixos, porque ele
acomete o rebanho, pode ter alguns prejuízos econômicos temporários, né, devido a alguns animais podem apresentar febre, deixar de comer, prejuízos na conversão alimentar, e também, o que eu não comentei anteriormente com relação aos sintomas, são que às vezes os leitões, né, recém-nascidos, eles podem também ser afetados, e aí a taxa de mortalidade desses leitões pode ser em torno de 50% até 70% da leiteiada. Mas, diferente da febre aftosa, ele não tem nenhum embargo econômico, então a única preocupação do setor é realmente quando o produtor ou o médico veterinário enxerga essas vesículas e suspeita da infecção, ele tem que dizer que isso não é febre aftosa, porque a febre aftosa, sim, é causa de embargo econômico. Você está falando de Santa Catarina, que é um berço produtivo de suínos muito relevante para o nosso país, e a gente está falando aqui sobre os casos que aconteceram em Minas com essas 60 granjas interditadas. Há reporte de outros estados com essa situação envolvendo o vírus hoje? Sem dúvida, como eu comentei, o vírus está amplamente distribuído no país. Se a gente pensar em termos de Brasil, onde a região sul, com alguns estados da região sudeste e centro-oeste, correspondem por mais de 99% da produção de suínos no país, esse vírus ele já foi detectado, né, em vários estados, então aqui no sul, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e outros estados como, né, vocês estão mencionando Minas Gerais, também Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são alguns estados que a gente tem o relato que o vírus circula como ondas, né, plantéis onde não tem imunidade ou que entram animais sem imunidade, eles podem ser afetados. Bom, todo esse contexto, se o produtor que está nos assistindo, o produtor de suínos, identificou alguns desses sintomas que você mencionou, dúvidas em relação ao Seneca vírus A, o que ele deve fazer imediatamente? O que a gente recomenda é que, então, ele entre em contato, se ele está ligado a uma integradora, né, ao veterinário responsável por essa integradora, ou se não, entre em contato com o serviço disponível oficial em cada estado. Por exemplo, nós estamos falando aqui de Santa Catarina, nós temos a SIDASC, aí no caso de Minas Gerais, né, desse surto, tem o IMA, enfim, cada estado possui o seu serviço oficial, e esses médicos veterinários, então, eles fazem o atendimento e todo o desenrolar, às vezes com colheita de material para descartar a febre aftosa ou não. E hoje à tarde, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão avaliar o pedido feito pelo PSOL, que questiona o benefício tributário para agroquímicos. Há pelo menos 20 anos, os produtos têm alíquotas reduzidas para ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Dados do Ministério da Agricultura apontam para um potencial de aumento de custo de até 12 bilhões de reais por ano, caso esse incentivo deixe de existir. Vamos então ouvir agora o especialista em Direito Agrário e Tributário, Rafael Mates, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Kelly. Rafael, a decisão vai acontecer hoje à tarde. A STF, os ministros se reúnem. Como vai ser essa decisão? Favorável ou contrária ao setor agropecuário? O julgamento começa hoje às 14 horas. Pode ser que seja decidido ainda hoje ou pode ser que seja prorrogado para o dia de amanhã. Tem outras 5 ações para serem julgadas, mas a tendência é que ela seja julgada improcedente, ou seja, que os artigos que estão sendo requeridos a sua inconstitucionalidade sejam declarados constitucionais. O PSOL argumenta, ontem eu conversei com o presidente do PSOL, que conceder incentivos tributários para agroquímicos significa aumentar o uso dos agrotóxicos e envenenar a população. Essas são as palavras do presidente do PSOL. Essa é uma tese que será comprada pelos ministros do Supremo? Acredito que não. Nós temos uma pesquisa muito séria feita no final do ano passado que reconheceu que mais de 99% dos agrotóxicos ou defensivos agrícolas, como eu prefiro utilizar, não trazem nenhum risco para a população. De modo que eu imagino que esses dados científicos embasarão o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como que o STF se posicionou em assuntos semelhantes a este no passado? Bom, nós não tivemos um julgamento específico para analisar a tributação, a concessão de benefícios sobre os defensivos agrícolas. Em verdade, o STF sempre se colocou numa situação de não intervir
em assuntos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, como é neste caso presente. Ele entende que se foi cumprido toda a formalidade do processo legislativo para a criação destes atos normativos, desse decreto, convênio, o Poder Judiciário não precisa intervir para declarar inconstitucionalidade. Bom, e a sua experiência diz que o STF, a sua avaliação é, se ele decidir hoje, ele vai decidir que sim, que esse benefício tributário deve continuar valendo no setor, porque o argumento da ação, ele é frágil. Exato. Eu entendo que o julgamento hoje vai ser pela improcedência da ADIM, dado que a procedência traria até um impacto econômico negativo para o Brasil, um impacto econômico inclusive ruim para a população de baixa renda, dado que aumentaria o preço do produto final para o consumidor, e também o argumento de fundo que foi utilizado pelo partido requerente é um argumento frágil. Dizer que os defensivos agrícolas causam algum tipo de problema para o meio ambiente e para a saúde não está comprovado cientificamente. No Brasil, Kelly, me permite, nós temos uma tríplice avaliação para aprovação e registro de defensivos agrícolas. Passa por 3 órgãos, pelo IBAMA, pelo Ministério da Agricultura e também pela Anvisa. Ou seja, seria não reconhecer a importância desses 3 órgãos em âmbito nacional. Bom, a sua expectativa está muito clara de que não vai ser considerado inconstitucional e o benefício tributário continuaria a ocorrer como pelo menos há 20 anos acontece no Brasil. O ponto que a gente também precisa analisar é: se o STF decidir de uma forma diferente desta que você espera, isso significa que o convênio 100, que é aquele acordo feito entre os secretários de finanças dos estados brasileiros que confere esse benefício tributário, ele estaria fragilizado? Abre-se uma porta para anular esse benefício tributário? Sem dúvida, abre um precedente muito perigoso, que a partir de então podemos ter a discussão sobre diversos convênios de ICMS que nós temos no Brasil, que concedem benefícios e autorizam os estados a conceder benefícios tributários para determinados produtos. Eu imagino que um julgamento favorável a essa ADIM seja, inclusive, perigoso para a segurança jurídica. Bom, para a gente encerrar esse assunto, a expectativa é, se adiar, a decisão vai ser tomada amanhã. Esse assunto não vai ser protelado para o futuro, empurrado para frente? A expectativa é que seja julgado entre hoje e até amanhã. Nós temos hoje na pauta alguns outros casos muito importantes também, mas a ideia é que ele seja julgado ainda hoje. E a Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação dos destaques da MP do Agro, que muda as regras do crédito rural. Entre as alterações propostas está o Fundo Garantidor Solidário, que agora determina que não precisa ter um limite máximo de participantes, mas manteve um número mínimo de 2 integrantes. Este item substitui o Fundo de Aval Fraterno, proposto no texto original do relator deputado federal Pedro Lupion, do Democratas do Paraná. Outra mudança no relatório é o patrimônio de afetação, que permite ao produtor rural dar uma parte do imóvel como garantia. A ideia é que o parte da terra possa ser subdividida. Além disso, o patrimônio a ser afetado, ou seja, usado como garantia, não pode pertencer à reserva legal ambiental, já que é um pedaço do terreno onde não é possível ter produção. Agora, o texto segue para o Senado e depois para a sanção do presidente da República. Vamos agora até Brasília, onde o comentarista do Canal Rural, Glauber Silveira, analisa este tema. Glauber, boa tarde. Você considera que a aprovação da MP do Agro na Câmara foi uma vitória para o produtor rural brasileiro? Por quê? Boa tarde, Kelly. Com certeza foi, né? Eu acho que, principalmente, o fato mais comemorado pelas instituições, né, pela AproSoja, pela CNA, foi, sem dúvida, a questão de tirar aquela emenda que foi colocada, tirando, no caso, e que tirava a CPR da recuperação judicial. Isso aí realmente causou bastante desconforto nas entidades, principalmente dos produtores rurais, porque um produtor que ele está com dificuldade ou que ele venha ter uma frustração na safra, por uma geada ou por uma questão de clima, aquela CPR ele teria que cumprir na integralidade e não poderia, no caso, pedir a recuperação sobre aquela CPR. Então isso aí é uma coisa que deu bastante embate, mas foi uma vitória dos produtores, realmente todos se empenharam. Falei com o presidente da AproSoja Brasil, com o presidente da AproSoja Mato Grosso, eles comemoraram bastante, disseram que a
a medida provisória traz bastante avanço, principalmente para o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. É importante por causa que na questão de você poder usar os fundos constitucionais, passarem para as cooperativas de crédito, uma parte deles, 20%, isso é muito importante, é uma demanda muito buscada pelos presidentes de cooperativas, inclusive, e pelos próprios produtores. Isso foi fantástico. Uma das coisas que realmente não se avançou foi a questão dos cartórios, né? Então, realmente, esses emolumentos dos cartórios foi tirado, quer dizer, então não foi uma vitória 100%, porque realmente uma grande preocupação é essa questão do valor do cartório, o absurdo que se cobra pelos cartórios, que se cobra pelo registro de uma cédula nesse país e que afeta realmente pequenos e médios produtores. Isso era uma conquista que se esperava e não foi. O que eu tenho falado com os deputados é se realmente vai aprovar em tempo, que até o dia 10 de março, no Senado. E eles dizem que sim, que realmente está bem discutido o tema, que o Senado não vai ter empecilho nenhum e vai se aprovar. Então, realmente, essa medida provisória ela foi importante por esses temas que você já comentou. Patrimônio de afetação, a questão de armazéns para cerealistas, a questão do Fundo Garantidor Solidário, que é importante, isso aí realmente está sendo muito importante, principalmente para o setor florestal, está funcionando muito bem, vai funcionar principalmente na aquisição de armazéns também, isso é muito bom, e também para a renegociação de algumas dívidas. Kelly, eu acho que, sem dúvida, a gente tem que comemorar, é um avanço. A expectativa é que o texto avance rápido no Senado e depois seja sancionado pelo presidente da República, Glauber. Sem dúvida. O que se espera é que realmente é o interesse do governo, né? Com certeza. Que se espera que agora que seja aprovada de forma bastante rápida, apesar do carnaval, semana que vem o Congresso fica totalmente parado, mas que se espera que até o dia 10 de março se conclua isso e o presidente possa sancionar. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.